Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes sabedoria e entendimento, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição? E hoje, domingo 16 de junho, a lição 12, ela tem como título Lealdade a Deus e a Sua Palavra. E a lição de hoje, ela está baseada ali em Provérbios capítulo 23, versículos 23, e também em 2 Pedro capítulo 1, versículo 16 a 21. O que a lição de hoje nos mostra que nós somos desleais a Deus quando nós adoramos e confiamos, e invocamos ou agradecemos a outros deuses, né? A outros seres, a outras coisas, se colocando no lugar dele, Deus. E isso pode ocorrer, infelizmente, na rotina de nossa vida, às vezes nas nossas famílias, nos bens que nós possuímos, né? E colocamos às vezes Deus em segundo lugar. E isso nós estamos cometendo uma deslealdade. E a lição de hoje, em Provérbios capítulo 23, versículo 23, mostra, né, como nós devemos nos relacionar com a verdade. E a devoção, ela está intimamente ligada à lealdade. E como nós nos relacionamos com Deus, nós devemos conhecer a verdade através das Sagradas Escrituras, onde ali poderemos ter realmente uma conversa com Deus, um diálogo e aprimorar o nosso relacionamento com o Criador do Universo. E assim nós podemos adquirir uma riqueza enorme para todos nós, obtemos ali um tesouro precioso, e a cada dia nós podemos buscar isto através de uma santificação, de um culto racional que nos leve a cada vez mais conhecer sobre a verdade e obter uma comunhão diária com Deus. E o apóstolo Pedro, ele fala de uma relação importante que é a palavra de Deus, a palavra profética, né? Que está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 21. E Pedro aqui, ele responde à primeira objeção dos falsos mestres da época, que eles alegavam que a segunda vinda de Jesus era um mito, né? Era uma fantasia. E até eles mencionavam que a volta de Cristo era algo falsificado, né? E Pedro, para dar uma resposta a isto, né? Ele menciona que Cristo não é fábulas engenhosamente inventadas, como era na época dos primeiros cristãos, onde algumas religiões usavam-se mitos históricos, né, para expressar as verdades. E Pedro menciona que Pedro, foi uma testemunha de Cristo e aprendeu com o Mestre toda a verdade, onde ele até participou da transfiguração de Jesus, que está lá em Marcos capítulo 9, versículos de 1 a 8, e que junto com ele estava Tiago e João, que são as testemunhas oculares de que de fato ocorreu isto, né? Uma verdade. E Pedro aqui, nesta passagem, ele argumenta que isto foi uma prévia do anúncio da segunda vinda de Cristo, né? E que as profecias, elas jamais foram dadas por vontade humana, e sim
As profecias, elas são como uma luz que brilha na escuridão. E a lição de hoje nos mostra que em todo relacionamento sério, né, a lealdade ela é fundamental para todos nós. Nenhum namorado ou namorada em sã consciência vai admitir ou consentir de que essa pessoa partilhe com um oponente ou com outras pessoas as suas afeições com outros admiradores, né? Cônjuges não aceitam concorrências e exigem fidelidade e exclusividade. Igualmente, Deus insiste em ser o único amor de nossa vida. O único Deus a quem nós devemos devotar e ter lealdade por completa, né? Por tudo que Ele faz na nossa vida. Esse Deus grandioso como Ele é. Deus insiste em ser adorado de modo correto, com respeito, em espírito e em verdade, e deve ser adorado na beleza da sua santidade. Deus quer ter conosco uma intimidade, um relacionamento exclusivo, direto, pessoal, e tudo isso deve ser mediado até através da sua palavra escrita, né, que é a Bíblia. E Deus exige esta lealdade quando Ele fala lá em Êxodo 20, versículos 2 a 3, quando Ele diz: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, que Ele fala ali no verso 2. E Ele ainda diz lá: Não terás outros deuses diante de mim. A revista Seleções, que ela buscou fazer uma enquete, uma estatística, né, revelou que aqui no Brasil existem 59% as pessoas acreditam em Deus, mas também junto acreditam em Darwin. E já 21% acreditam em bruxarias, feitiçarias e espiritismo. E somente 20% acreditam totalmente no Criador do Universo e buscam uma lealdade com Ele. E ao observarmos que as pessoas não estão assim levando a sério, né, a lealdade com esse grandioso Deus, Criador e mantenedor da nossa vida, infelizmente, se mostram a cada dia, cada vez mais leal a forças antagônicas a Deus, que está levando essas pessoas à perdição. Deus, através das Sagradas Escrituras, nos ensina de como nós devemos ser leais a Ele, Criador do Universo, onde nós devemos nos relacionar com a verdade e buscar uma consagração a cada dia, a cada manhã. Salomão, em Provérbios 23, nos lembra que a verdade e a sabedoria são tesouros que nós devemos buscar, preservar e adquirir. Porque a verdade nos guia em nossas escolhas e nos liberta da mentira. A sabedoria nos dá discernimento e nos ajuda a nós tomarmos decisões corretas na nossa vida. E a verdade é a Bíblia somente, né? É só lembrar o que Jesus falou quando Ele esteve entre nós, quando Ele estava reunido com os seus discípulos, e Ele faz uma oração sacerdotal solicitando que Deus intercedesse por aqueles discípulos que estavam com Ele e por todos nós que ficaríamos no mundo. E Ele diz: Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou.
santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que está lá em João capítulo 17, versículos 15 até 17. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e assim nós devemos conhecer a verdade, se debruçar, estudar sobre o Evangelho, estudar a verdade e adquirir como um tesouro precioso para a nossa vida, para nós sermos santificados por essa verdade e não sermos enganados por doutrinas falsas, mentirosas e enganosas, que nós nos encontramos no meio desse grande conflito cósmico entre o bem e o mal, e que Satanás quer levar pessoas ao erro. E ele é o pai da mentira, que fala ali em João 8,44. E se nós nos consagrarmos a Jesus, o autor da verdade, o nosso Salvador, nós seremos salvos, diz lá João 14,6. O desejo de Deus preparar um povo para o céu é fundamentado na palavra da verdade, que está lá no Salmo 119, versículos 43. Um povo que não se envergonha de falar o que é direito, o que é justo, o que é correto, que seja leal, e ainda que a sua conduta seja o único discurso que possa ser manifestado, que não tenha orgulho, né, de si mesma, né, a pessoa que não tem orgulho de si mesma, mas que tem prazer em conhecer o Senhor pela poderosa influência em sua vida, e que ela seja perfeitamente habilitada para toda a obra, que diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17. Em Jesus nós podemos obter o necessário preparo para a vida futura. Em sua obediência, lealdade e fidelidade, a lição primordial de que nós devemos guardar os preceitos do Senhor de todo o coração, que fala no Salmo 119, versículo 69. A Bíblia, ela desmascara a estratégia de Satanás e revela os planos divinos para nós conhecermos a nossa futura morada nas mansões celestiais. E a Bíblia, ela é a lâmpada para nossos pés, que fala lá no Salmo 119, versículo 105. A revelação das palavras de Deus são em tudo verdade, que nós devemos caminhar, seguir e nos conduzir, que está lá no Salmo 119, versículo 160. Em sua infinita lealdade, graça e bondade, o Senhor prometeu bênçãos incontáveis a todos nós, aos filhos da obediência, que está ali em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, onde as suas promessas, elas são mais valiosas do que milhares de ouro ou prata, ou aquilo que nós venhamos a conseguir nesse mundo, que diz ali no Salmo 119, versículo 72. Já em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16 e 21, o apóstolo Pedro, ele afirma que nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas por falsos mestres, e fala que as profecias são verdadeiras e iluminadas, e que a segunda vinda de Cristo é uma verdade, onde uma das provas foi a transfiguração de Jesus, que ele, Pedro, pôde realmente participar juntamente com João e Tiago, e eles são testemunhas oculares dessa ocorrência. E assim as profecias nos ajudam a distinguir a verdade do erro. Sem a Bíblia, nós seríamos facilmente enganados. As Sagradas Escrituras são apresentadas ao povo de Deus como uma proteção contra a influência do mal e ensinadores com um poder assim ilusórios dos espíritos das trevas para levar à enganação e à perdição.
E Satanás se utiliza de todos os seus meios possíveis para impedir que as pessoas se obtenham conhecimento das Sagradas Escrituras, pois os claros ensinamentos dela desmascaram mentiras e enganos e nos levarão para a salvação eterna. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa com entendimento, uma pessoa que sabe manusear as Sagradas Escrituras. E ali você começa a conhecer a verdade e passa a ser mais leal ao Senhor, passa mais ter interesse pela sua palavra e numa consagração diária. Não é só isso também, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus, na sua grande volta, que está muito próximo de acontecer, ele levará você, a sua família e a todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você terá a oportunidade de estar face a face com Jesus. Você terá a oportunidade de abraçar os seus entes queridos. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.